página 231. Vamos corrigir a questão número 3 no meu livro, página número 231. Esta questão também foi aplicada pela Sesgran-Hill. A gente começa este encontro corrigindo esta questão e ela traz um conhecimento interessante aí. Eu sempre tenho essa preocupação de selecionar questões que, após resolver uma questão desse tipo, o candidato sempre vai aprender algo mais. E nesta questão a gente, na verdade, revisa um ponto interessante que foi visto lá em negação de proposições, quando trabalhamos com a lógica sentencial, e aqui também se aplica, mesmo neste tipo de raciocínio lógico, já que a gente agora está trabalhando com lógica de primeira ordem, mais precisamente com quantificadores. Esta questão, a negação de todas as portas estão abertas a negação de todas as portas estão abertas Pessoal, observe. Vamos anotar aqui: todas as portas estão abertas. Observem. Professor, qual é o primeiro passo? Vamos relembrar o primeiro passo? Se você vai negar, a prova pediu a você para negar. E isso é o que geralmente vai acontecer. Aí você viu a questão. Preste bem atenção, porque a questão não vai dizer para você, dificilmente a banca vai dizer para você que trata-se de uma questão sobre quantificadores, ou que trata-se de uma questão sobre lógica de primeira ordem. Às vezes o aluno diz assim: mas professor, eu fiz a prova do concurso tal, estudei tanta coisa, eu não vi lá a lógica de primeira ordem. Caiu sim. A banca não vai dizer para você: olha, vamos agora nesta questão de lógica de primeira ordem, não. Ou nesta questão de quantificadores, dificilmente. O que a banca vai dizer passe isso aqui para a forma negativa. Então você precisa identificar e saber com o que você vai trabalhar. Uma rápida visualizada, e vocês já vão ver aqui que nós temos a palavrinha todas. Bom, o que me leva a entender que trata-se de uma oração, de uma afirmação que utiliza lógica de primeira ordem, uma expressão quantitativa? O que me faz levar a perceber? Há duas situações aí. A primeira é que utiliza a palavrinha todas. Está utilizando aí o quantificador universal. E a segunda é que trata-se de uma afirmação categórica. Aqui eu não tenho aquele ou, e, se, somente se. Aqui eu não tenho. Aqui trata-se de uma afirmação categórica. Todas as portas estão abertas para o aí. Não há uma dependência de outra oração. Todas as portas estão abertas. Então, com essas duas características, vocês já percebem tratar-se de quantificadores, de lógica de primeira ordem, mais precisamente quantificadores. Ok, detectou, percebeu que trata-se de quantificadores, e agora como resolver? É só se lembrar do primeiro passo que eu ensinei. Qual é o primeiro passo? Você vai identificar a estrutura desta oração e você vai pergunte para você mesmo: que tipo de quantificador foi utilizado nesta questão? E aí, qual vai ser a pergunta aqui? Quantificador universal. Olha o símbolozinho dele aqui. Foi utilizado aqui o quantificador universal. O que você deve fazer agora? Agora você vai negar utilizando o quê? O quantificador existencial. A gente vai sempre negar orações que estão no quantificador universal com o quantificador existencial e vice-versa. Tenho que falar várias vezes isso para que não saia realmente da mente do candidato. Então, eu vou negar utilizando o quantificador existencial, já que eu tenho aqui o quantificador universal. Agora observem, se eu vou usar o quantificador existencial para negar a oração que está escrita no quantificador universal, eu vou utilizar uma daquelas palavrinhas, uma daquelas expressões ou suas sinônimas,
utilizadas em quantificador existencial. Quais são elas? Por exemplo, o verbo existir. Todas as portas estão abertas. Pode dizer assim, olha, existe porta que está fechada. Ou existe porta fechada, tanto faz. Existe porta que está fechada. Ou então, existe porta aberta. Existe porta que não está aberta. Ou você diz, existe porta que não está aberta, negando, ou existe porta que está fechada. Pessoal, essa negação, aberto, fechado, alto, baixo, chama-se, e é o que eu quero introduzir nessa questão, negação dicotômica. Negação dicotômica. Ok, atenção, hein? Então, eu vou negar todas utilizando uma expressão como, por exemplo, existe. Porque todas é quantificador universal, eu vou usar uma expressão no quantificador existencial. Mas não basta isso aqui. Se aqui está dizendo que todas as portas estão abertas, observe que está afirmando. Eu posso negar colocando não. Existe porta que não está aberta. Que é o que eu vou colocar aqui. Existe porta que não está aberta. Esta é uma forma de negar. Existe porta que não está aberta. Existe porta que não está aberta. Pronto, neguei. Mas eu posso negar também com dicotomia. Qual é a dicotomia de aberto? Fechado. Eu posso dizer assim, para não escrever duas vezes a oração, eu coloquei uma barra aqui. Então vale assim. Tanto eu posso dizer, existe porta que está fechada, que é a dicotomia de aberto é fechado. Ou eu posso dizer, que é o tradicional, existe porta que não está aberta. Utilizando o não, que é o tradicional. Usa a palavrinha não. Ok. Poderia simplesmente dizer, existe porta fechada. Eu não preciso usar o verbo, usar a flexão está. Eu posso simplesmente dizer, existe porta fechada. Então há diversas formas aqui. A gente vai colocar algumas e vocês vão ver ali que o autor nem utilizou o verbo existir. Você vai achar uma expressão sinônima. Mas a gente vai cumprir o ritual. A gente vai cumprir o protocolo. Até que realmente vocês estejam preparados para entender isso aí. Então, eu posso negar assim também. Existe uma porta fechada. Isso nega? Claro que nega. Se eu estou dizendo lá, todas as portas estão abertas, se eu digo existe uma porta fechada, estou negando. Ou então, existe uma porta, aqui eu usei a negação dicotômica. Existe uma porta fechada. Posso dizer também, existe pelo menos uma porta fechada. Existe pelo menos uma porta fechada. Isso nega, professor? Claro que nega, pessoal. Ele está dizendo que todas as portas estão abertas. Então, quando eu digo, existe pelo menos uma porta fechada, estou negando. Claro, estou negando a ideia. Mas, professor, eu prefiro usar o não. Tudo bem. Você pode dizer, existe pelo menos uma porta que não está aberta. Você vai negar também. Esta é a questão. Mas, observe que eu posso dizer, eu posso usar também algum. Pode dizer algum. Lembra que o algum, ele é quantificador existencial. Nenhum que é quantificador universal. Então pode dizer também, alguma porta está fechada. Existencial. Alguma porta está fechada. Ele está dizendo, todas as portas estão abertas. Se eu digo, alguma porta está fechada, alguma porta está fechada. Ou alguma porta, se você não quiser utilizar a dicotomia aberto e fechado, alto e baixo, pode falar assim, alguma porta não está aberta. Pessoal, observem que há você pode construir aí inúmeras orações que neguem a anterior, mas elas deverão estar alicerçadas, construídas
estruturalmente pelo quantificador existencial, porque o autor trouxe o quantificador universal. Aí você me diz, mas professor, nenhuma das alternativas ali corresponde aqui. Corresponde. Observe a letra E. Pelo menos uma porta está fechada. Ele usou a dicotomia. A negação de. Então, todas as portas estão abertas. Todas as portas estão abertas. Quando ele diz na letra E, pelo menos uma porta está fechada, é a resposta. Negou. Negou a oração que está no enunciado. Mas professor, elas se parecem. Não. Engano, elas não se parecem. Vamos de baixo para cima. Não, vamos de cima para baixo. De cima para baixo. Letra A você já despreza. Por favor. Não vá nem parar para analisar a letra A. A letra A traz o quantificador universal. Todas as portas estão fechadas na letra A. Claro que isso não vai negar. Isso não vai negar. Mas professor, mas não seria dicotomia? Já que no enunciado eu tenho todas as portas estão abertas. Quando eu digo todas as portas estão fechadas, isso não é negação? Não é. Olha, é interessante. O leigo, quem não conhece raciocínio lógico argumentativo, marca a letra A. E a banca é muito esperta. A banca construiu a questão. Eu gosto das questões de raciocínio lógico de César Granrio, de CESP. Fazem questões interessantes. ESAF também. Eles já colocam a letra A daquele jeito, todas as portas estão fechadas, para ver se o candidato cai. O candidato vê, todas as portas estão abertas. Ah, a negação disso deve ser essa. Ora, se todas as portas estão abertas, então a negação é todas as portas estão fechadas. Não é. Não é porque você não pode negar um quantificador universal com outro quantificador universal. Muito menos com o mesmo, né? É o mesmo, todas. Você não pode. Você só pode negar o quantificador universal utilizando o quantificador existencial. Existencial. Mas, professor, por que isso não nega, professor? Eu ainda não consegui entender. Por que não é negativa? Pessoal, eu vou dizer por que não é. Quando eu digo todas as portas estão abertas, todas as portas estão abertas, eu estou dizendo que nenhuma porta está fechada. Não há porta fechada. Todas as portas estão abertas. Então a negação disso aí não poderá ser todas as portas estão fechadas. A negação de todas as portas estão abertas não poderá ser todas as portas estão fechadas. Porque se tiver pelo menos uma porta fechada, já será a negação. Já que está afirmando todas as portas estão abertas. Então se tiver pelo menos uma porta fechada, é a negação. Logo, todas as portas estão fechadas, não pode ser a negação de todas as portas estão abertas. Então, letra A já se descarta, porque a letra A, ela está com o quantificador universal. E eu não posso negar o quantificador universal com universal. Letra B, apenas uma das portas está aberta. Olha, não posso dizer isso. Não posso dizer apenas uma das portas está aberta. Por que não? Porque quando eu digo apenas uma das portas está aberta, seria como se eu dissesse assim, pelo menos uma porta está aberta. Mas, olha, isso é sinônimo. Se já está dizendo que todas as portas estão abertas, então é sinônimo. Apenas uma está aberta, eu não diria sinônimo. Mas não é negação. Não é negação. Letra C. Apenas uma das portas está fechada. Não é, porque todas as portas estão abertas. Então apenas uma das portas está fechada, não é. Letra D, pelo menos uma porta está aberta. Não, ele está dizendo que todas as portas estão abertas. Então realmente é a letra E. A gente passa agora para a questão de número 4. Letra E responde, pelo menos uma porta está fechada. É a mesma coisa que existe uma porta fechada. Ok? Vamos para a próxima questão.